turminha linda do quinto ano, como vocês estão? Eu sei que estão bem, estão animados para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos. Essa turminha do quinto ano que sempre está aqui prestigiando o nosso trabalho, assistindo às nossas aulas. E vocês sabem, né, que vocês fazem toda a diferença na aula aqui, não só de língua portuguesa, mas de todas as disciplinas. E para trazer a tua participação, esse tempero diferenciado que é você aqui na aula do Educa Recife, quem está com a gente hoje é o professor Givanilson Soares. Bom dia, professor, bem-vindo. Bom dia, professora. Já estou por aqui acompanhando e esperando a mensagem de vocês. Então não deixa a gente sozinho, não. Não deixem, o professor fica ali ansioso para ver as mensagens de vocês chegarem. Cadê o Martim, Luan, Anne, Omar, Pablo, Ágata? Sei que estão assistindo, mas além de assistirem, vamos aí interagir pelo aplicativo, joia? E também para fechar essa equipe aqui, não é? Que é uma equipe toda especial, tá aqui ela, eu já estava com saudade dela, Maria Helena, não é? Nossa querida intérprete de Libras, passou aí interpretando em outros estúdios, com outros anos. Eu já estava com saudade desse trabalho lindo da Maria Helena, mas o que importa é que ela hoje está com a gente e você aí é beneficiado com esse trabalho maravilhoso dessa equipe top de intérprete de Libras. Você que acompanha as nossas aulas diariamente, lembra que a aula anterior nós trabalhamos o quê? Isso mesmo, tirinhas. Nós conceituamos tirinhas, diferenciamos, né, alguma coisa entre tirinha e história em quadrinhos, isso mesmo. E já demos uma pincelada numa tirinha que fala de um herói chamado O Musculoso, que vamos trabalhar hoje, inclusive. Eu avisei isso na aula anterior. Se você assistiu, vai entender aí, né, o complemento. Não assistiu, se preocupa não. Vou dar uma revisada bem rapidinha e você sabe que pode assistir essa aula no nosso canal do YouTube. Inclusive lá você pode comentar, que eu trago o teu comentário aqui, tá certo? Então, para a gente ganhar tempo, vamos lembrar o que são as tirinhas, tá certo? Apesar que eu sei que você já sabe, está acostumado no seu livro didático, no material do Aprender Sempre, não é verdade? Sempre tem ali as tirinhas para você fazer atividades a partir delas, mas vamos aí dar aquela refrescada no conceito de tirinhas. As tirinhas são um gênero textual que se caracteriza pelas histórias curtas, geralmente formadas por 3 ou 4 quadrinhos. Aí onde mora a diferença entre tirinha e histórias em quadrinhos. Todas têm formato de quadrado, naquele quadrinho lá, ou retângulo, não sei. São super coloridas, usam balões, usam a linguagem verbal e não verbal que trabalhamos na aula passada. E daqui a pouco vamos falar novamente, porém, as tirinhas têm 3 ou 4 quadrinhos. Então, uma tira, como o nome já diz, não é? Tirinha. A história em quadrinhos chama HQ, né? Como é conhecida? Não. Pode ser um livro inteiro, por exemplo, contando ali histórias em quadrinhos, tá certo? Então, essa é a diferença aí nesses dois tipos de texto. Usualmente, no caso aí as tirinhas, tá joia? Elas fazem uso do humor. Elas podem apenas contar uma história, mas por vezes têm propósitos adicionais, como a crítica social, por exemplo. Ao contrário do que se pensa, apesar de ser assim, não é uma coisa aparentemente feita apenas para crianças, pré-adolescentes, jovens, as tirinhas também são usadas, produzidas para o público adulto também. E aí onde entra essa questão da crítica social. Geralmente em jornais, não é? Tem ali aquela tirinha que faz, entre aspas, uma brincadeira com situações do cotidiano. As pessoas às vezes querem protestar, querem reclamar de uma situação que elas não estão achando que está legal na sociedade ali e fazem isso através da tirinha. Bacana, sim. Usa o humor, faz a gente rir de algo que não é tão legal, mas não é questão de estar desdenhando, humilhando aquele problema, não. Ri porque coloca o humor, mas faz a gente pensar, faz com que a gente reflita sobre aquele assunto ali e quem sabe, né, pode até chegar nas pessoas que podem resolver aquele problema. Não sei, então, as tirinhas, elas têm um humor, podem realmente simplesmente contar uma história, mas também pode ter esse viés aí da crítica social, bacana? Esse resumo aqui eu dei na aula passada, vou dar novamente, porque eu achei bacana.
e vocês podem encontrar onde? Isso mesmo, no material do Aprender Sempre. Então nem precisa se preocupar, só se você realmente quiser printar a tela, mas se não quiser, você vai ter contato com isso aí na tua escola, lá na tua sala de aula, com o material do Aprender Sempre. As tirinhas são conhecidas por serem textos que contêm elementos verbais e não verbais. Elementos verbais são aqueles nos quais utilizamos palavras para expressar. Os elementos não verbais são apresentados com imagens, desenhos, charges, sinais, códigos, entre outros. Então, um exemplo de elemento verbal seria a fala de um personagem. Lembra dos balões? Falamos isso na aula passada. Continuando aqui. Já a expressão do personagem, as cores utilizadas no quadrinho e outros desenhos que compõem a cena seriam os elementos não verbais. Ô professora, como assim? A expressão do personagem, o rosto, a feição, a fisionomia. Então, se ele está bravo, se ele está feliz, se ele está com medo, dá para a gente perceber até pela sua feição, pela sua fisionomia. Então, vocês viram que eu acabei de dizer o seguinte, que tem a linguagem verbal e a não verbal. Hoje, vamos trabalhar bastante a linguagem verbal, joia? A linguagem verbal é aquela que expressa através das palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada. Então, acho que isso aí está bem claro, não é? Esse conceito aí tinha no slide anterior e nesse aí. Então, se tem a palavra ali escrita ou falada, é a linguagem verbal. Não são apenas desenhos, não são apenas figuras, imagens, não. Tem ali a palavra, verbo, verbal, beleza? Olhem aqui a tirinha do senhor musculoso. Nós vamos ler e vocês vão analisar comigo aí os elementos hoje. Vamos analisar os elementos verbais. Na aula anterior a gente pegou um pouquinho do elemento não verbal. Hoje vamos ler a questão do elemento verbal. A tela vai ficar grandinha para vocês poderem observar os detalhes. Então vejam aí o primeiro quadrinho. Este é o musculoso, o mais forte super-herói brasileiro. Vemos aí no segundo quadrinho, ele vai pular na frente de um trem, né? A estrada está interrompida, só que ele é um tanto brusco, não é? Estão observando como foi que ele deteve o trem aí. Então as pessoas estão gritando socorro, socorro. E tem aí, vocês estão observando em cima a palavra crack, crack. É como que é uma onomatopeia. Lembram da aula passada que nós trabalhamos onomatopeia? É o som sendo representado através das palavras. Olha para mim aqui agora, quinto ano. Olha, vocês são muito obedientes. Que quinto ano maravilhoso, eu não prestando atenção. Observe que aqui no terceiro quadrinho, ó, tem escrito algo, mas está fora de balões. Por que será? Você sabe por que está fora do balão? Daqui a pouco eu te digo. Está escrito o seguinte, ó. Mais poderoso que uma locomotiva. Daqui a pouco a gente vai trabalhar aqui se a atitude do musculoso foi correta. Aí a tela vai abrir novamente para vocês poderem perceber os detalhes da tirinha. Então ele vai chegando aí, ó, quebrando tudo, ó, cabrum, e vai voando. Novamente fala sem balão, capaz de transpor altos prédios num pulo só. Novamente várias onomatopeias. Crespou, crespou. Está representando o som aí que ele está quebrando aí, né? Ele está passando pelos prédios e ele termina aí o quadrinho da tirinha aí, indo em direção ao pôr do sol, aquela cena clássica. E aí, novamente, sem balão, está escrito, um herói exemplar, não? Então, observem, nós vimos aqui, tanto no primeiro quanto no segundo, tem um elemento verbal. Daqui a pouco a gente vai ver por que está fora do balão. Quem será que está falando aí, que não colocou isso aí dentro de um balão? Porque a gente já aprendeu que na tirinha, na HQ, os balões têm uma importância muito grande na fala. Será que essa parte escrita, que essa parte verbal, está representando aí a fala do musculoso? É ele que está falando? Será que é alguém que ele salvou que está falando? Você pode responder isso aí pelo aplicativo, tá? O professor está ali esperando a tua participação. Fique à vontade para responder. Eu gostaria muito de saber aí o que você acha. Então, antes de responder para você quem estava ali falando, eu quero que você vá pensando quem estava falando aqui, ó. Naquele último quadrinho, por exemplo, vamos conhecer um pouquinho sobre o senhor musculoso. Foi esse personagem aí, realmente musculoso ele é, né? Quinto ano, o nome faz jus aí à imagem.
Estão observando também o que trabalhamos na aula anterior, as cores, como a tirinha tem essa questão da cor, aquela questão visual, e isso mesmo, muito importante. Vamos conhecer um pouquinho sobre ele? O Musculoso é um super-herói em tempo integral, pois para ele não existe essa frescura de identidade secreta. Ele é o líder de um grupo de super-heróis chamado Vingadores da Justiça. Como seu próprio nome sugere, o Musculoso é super forte e possui um corpo bem marombado. Seus poderes são de invulnerabilidade, super voo, visão de raio-x, super audição, sopro congelante e todo o kit básico de poderes que um super-herói pode ter. O Musculoso é o super-herói mais famoso do mundo, mas tanto sucesso o tornou incrivelmente convencido, arrogante e egocêntrico, agindo o tempo todo como se o mundo girasse em torno dele. O quinto ano. Será que, mesmo antes de eu ler isso para vocês, será que através das imagens na tirinha a gente conseguia perceber isso? Daqui a pouco a gente confere. Ele também é insuportavelmente narcisista e está sempre posando e se vangloriando de sua beleza. Mas apesar de todos esses defeitos, o Musculoso está sempre disposto a combater o mal, seja lá o que ele entende por mal, e para salvar as pessoas em perigo, principalmente se forem mulheres. Aqui nós temos a fonte, né, onde foi acessado, onde foram acessadas essas informações. Deixa já a gente vir para cá para responder quem é que está falando e daqui a pouco a gente vai observar se nas expressões dele dá para a gente perceber essas informações que eu trouxe para vocês. Olha aí, ó, um herói exemplar, não? Quem está falando no trecho destacado? Observe que não tem balão. Não é ele pensando, porque se fosse ele pensando, você lembra que tem um balão do pensamento, geralmente é aquela nuvenzinha, não é? Aí tem as bolinhas que vão subindo da cabeça da personagem até a nuvenzinha. Não tem balão. Sabe quem está falando aí? O narrador. Isso mesmo. Algumas tirinhas ou histórias em quadrinhos têm um narrador. Então, sempre que você estiver lendo, não tinha pensado nisso, não é? Pensou, que maravilha. Sempre que você estiver lendo um HQ ou uma tirinha, aparece, geralmente fica no cantinho, ou aqui, ou embaixo, mas sempre num cantinho, não é central. E se não tem balão, é o narrador. Professor Givanilson, me deu uma boa notícia. Tem estudante aí com a gente? Foi, a Anne respondeu, o narrador. Chegou depois, mas chegou aqui, o narrador. Não importa, Anne, querida do meu coração, que você chegou de mensagem. Às vezes vocês mandam na hora, a internet dá aquela travada, quem sabe se congestiona no caminho, mas o que importa é que chegou a tua resposta. Eu fico feliz, além de você estar participando, você acertou, isso mesmo, o narrador. Mas como ainda tenho alguns minutinhos, deixa eu voltar aqui na tirinha com vocês. Observem, lembra o que a gente falou, quando a gente tratou um pouquinho da linguagem não verbal, sobre a fisionomia da personagem. Dá uma olhadinha nesse primeiro quadrinho aí. Se a tela puder abrir, vai ficar bem bacana. Essa produção é show de bola. Valeu, meninas. Olha a feição do primeiro quadrinho. Vocês acham que esse rosto dele, essa feição, a fisionomia dele, é de uma pessoa humilde, de uma pessoa que realmente quer só ajudar o próximo, pelo simples fato de ajudar, que não quer aparecer? E aí? Observem aí quando ele vai aí ajudar esse trem, né, que ia cair aí no precipício. Será que não haveria outra forma? Será que ele pensou? Será que a melhor maneira era essa? Eu acho que ele atrapalhou mais do que ajudou. Porque imagina as pessoas como não se machucaram aí nesse salvamento que ele fez, né? Olhem aqui esse quadrinho aqui de baixo, gente. Eu acho que está no canto direito de vocês, não sei se é direito ou esquerdo de vocês. Aqui. Esse quadrinho. O de baixo do Cabrum. Olha o rosto dele. Podemos dizer literalmente que ele o quê? Se acha. Vejam que não tem nenhum texto aí, que seria o que a gente está trabalhando hoje, a linguagem verbal. Mas como é importante, não é, a linguagem não verbal aí, o desenho, você observar. Atenção que estão chegando aí as provinhas, não é, do SAEP para vocês. Tem tirinha, viu? Com certeza tem tirinha. E se a tirinha não tiver nada verbal? Não tiver nada escrito? E tem várias perguntas para você responder. Professora, como eu vou saber
simples, queridos e queridas. Observem as feições da personagem, a postura corporal, a construção da história em quadrinhos. O que aconteceu, a questão é não ter pressa e ficar atento. Então, veja que todas as informações que eu li com vocês sobre aqui o musculoso está ali, está representado através dos desenhos, das ilustrações feitas aqui nessa tirinha. Se você não tinha prestado atenção nisso ainda, creio que a partir de agora você vai prestar atenção. Para você treinar o que a gente trabalhou hoje, que eu dei uma ênfase maior na linguagem verbal, que é aquela que tem palavras, você sabe que a Copa está chegando aí. Você gosta? E aí, que tal você fazer uma tirinha falando da Copa? O que você quiser. Sobre o Brasil, ou outro país que você admire, que você está acompanhando, ou sobre o país, o local lá onde a Copa será, né, onde ela vai acontecer. Faz a tirinha. Lembra que tem elementos verbais, apesar que eu pedi aqui, não foi utilize a linguagem verbal, mas não impede, e claro, você vai precisar também da linguagem não verbal, até porque você vai fazer os desenhos. Lembra que tirinha é bastante colorido, você mesmo será o narrador, pode escrever em cima. Lembra que narrador não tem os balões, tá certo? Gostou da aula? Espero que sim. Além dos comentários aqui no chat, você pode falar comigo pelo chat lá do YouTube também, tá certo? Eu vou dar uma olhadinha mais tarde para ver se alguém comentou. E amanhã esse tema continua, novas tirinhas, novos detalhes que vão fazer a diferença para vocês, tanto na atividade do dia a dia, como nas provinhas que estão chegando por aí. Maria Helena, querida, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Professor Givanilson, também muito obrigada aí pela participação. Eu que agradeço. Eles estavam aqui participando. José, o Luan, a Anne. Então, parabéns. Maravilha. O pessoal do Matias Delgado sempre aí marcando presença. Espero vocês na próxima aula, mas não saiam daí que a aula de matemática está chegando, tá bom? Forte abraço e até a próxima.